Essa é a realidade. Ele faz um diálogo. O diálogo dele é para 50, 100 mil pessoas. Que se amanhã lançar uma faixa, Noite Mágica, numa temporada dessa, esgota. Esgota, vende tudo para essas pessoas. E vocês não perceberam que ele vem na coletiva para vender para esses adeptos. Esses são os adeptos que eles falam que são os de verdade. Se amanhã lançar um produto, boné, camiseta, o que for, de R$ 500, Noite Mágica contra a LDU, esgota. Fala, meus amigos, antes da gente ir, mais um vídeo que a gente vai... Eu vou usar o Serdã como plano de fundo, mas o Veloso também reagiu à coletiva do Abel e não concordou. Qualquer um, seja jogador e jogador, pessoas da torcida, liderança de torcida, que assistiu a coletiva, viu que o Abel Ferreira tá fechado com uma pessoa e não é com você, torcedor, tá? É com a Leila, é com o salário dele, é com a família dele, é com a continuidade do trabalho dele. E de ontem para hoje o que eu vi já é uma mudança de discurso. Já que ele vai ficar, que ano que vem ele cumpre o salário dele. O salário não, desculpa. Salário na cabeça, o salário dele é alto, né? A promessa dele. Cara, quantos anos ele vai ficar aí ganhando essa oportunidade de cumprir a promessa dele que já era para ter sido nesse ano? A verdade é uma só. Se troca o Abel Ferreira agora, nesse momento, o técnico que chega aí chega com uma condição de trabalho de 700 milhões investidos. Ele teve isso em mãos esse ano e fracassou. Qual que vai ser o discurso agora? É o último ano dele, é a última tentativa. A última tentativa. Lembrando, ele vai pegar 700 milhões investidos, tem jogadores que vão sair, tem jogadores que vão chegar, ou seja, não vai parar por 700 milhões. A gente vai conferir aqui o que o Paulo Serdã falou no react que a gente faz aí na roxinha. Peço para você deixar o like aqui no começo do vídeo, que ajuda muito o canal. Se inscreve, ativa o sininho, isso tudo ajuda o nosso trabalho a continuar crescendo. E a gente vai trocar uma ideia a respeito disso. Ontem a gente subiu um vídeo num horário que não ajuda, porque o torcedor estava na live, estava nas lives, né, por aí, nas nossas e em outras. E aí eu vou subir mais um. Tô subindo mais um, justamente com quase a mesma roupagem, porque o recado de ontem chegou para pouca gente. Então eu pedi para você deixar o like, para esse vídeo aqui ser distribuído, para a gente continuar postando vídeo, para o canal continuar crescendo e para, de fato, aí você que está do outro lado, se curte o nosso trabalho aqui, ajudar com o like, porque isso ajuda sim o nosso canal a continuar crescendo. Então deixa o like e cola para cá agora, vamos lá. Aumenta a nossa audiência por um lado e diminui por outro, entendeu? Então o que acontece agora? Aumenta a audiência de mercado da bola, e aí não é à toa que a televisão, até estou explicando isso aqui para vocês antes de ir para o vídeo, porque vocês vão perceber que vai aumentar a audiência de mercado da bola, porque as páginas vão postar mais mercado da bola, porque é o período de mercado da bola, e eles sabem que a galera que acessa mais essas notícias é essa galera mais jovem, vamos colocar assim, a grosso modo. E aí, cara, existem vídeos importantes como esse aqui, que eu tenho que meio que repetir ele lá na frente, eu vou ter que repetir ele com uma outra roupagem no momento que dê visualização, porque esse vídeo de 50 mil, ele não é mais importante que esse aqui. Esse daqui é mais importante para a torcida acessar e pegar o conteúdo. Então, quem ainda não viu, dá uma olhada nele aqui. Eu acho que vocês vão ver algumas informações importantes aqui, né? A gente vai complementar com alguns materiais, mas o primeiro deles é o Serdã. Eu não sei se eu vou pôr dois, porque o do Veloso é um react ali. Ele não concorda com o Abel Ferreira, mas basicamente ele não fala nada, ele só meio que dá a entender que o Abel Ferreira tá falando um monte de abobrinha, de groselha, e a coletiva de ontem foi uma daquelas, hein? Ontem foi a daquelas coletivas, hein, cara? Daquelas coletivas, hein? O Serdã fez um outro vídeo, a gente colocou o vídeo dele anterior, eu não coloquei inteiro o vídeo, esse aqui eu vou colocar o vídeo completo, tá? Aí a gente vê vários comentários aqui, por exemplo, fez curva com o Alçade, fez curva com a torcida, é fogo. Ou seja, a palavra do Abel, eu falei ontem pra vocês aqui, a palavra do homem normalmente é uma só, a do Abel é algumas, né? A do Abel é algumas. Então, assim, esse é um ponto pra gente levar em consideração. Quando a gente pega o comentário da galera aqui no geral, tá? Fala-se em fazer limpa. Veja bem, olha, tem gente pedindo para fazer limpa com jogadores que somados dois dá 150 milhões. Quando a gente olha as críticas da torcida aqui, muita gente apontando o Abel Ferreira. Abel virou um político. Lembra que eu falei ontem na arte da manipulação?
usa da manipulação para enrolar parte da torcida e é a torcida monetizada. É a torcida que sustenta. Ele fala diretamente para esses, ele não fala para você, povão. Você que é torcedor povão, não perca um jogo do Palmeiras desde 2001. Não tá falando para você, cara. Desculpa, ele não tá falando para você. Entendeu? Então, assim, há uma situação que as pessoas estão caminhando, já que ele vai ficar, estão caminhando para um entendimento assim. Já que ele vai ficar, que ele cumpra o que ele falou, mas ele já não cumpriu, é importante dizer. Esse ano não ganhou nada. Então, assim, o Abel Ferreira, ele tem uma condição que jamais se viu no futebol. Sempre dá a condição do próximo ano para ele, coisa que técnico nenhum tem. Vocês podem pegar aí, boa parte dos técnicos serão trocados, né? Com resultado ou não, vocês vão perceber. Uns vão acabar saindo, mesmo dando resultado. Esse é o caso do técnico do Cruzeiro, por exemplo. Ninguém garante que se ele não ganhar a Copa do Brasil, ele vai ficar mais um ano. E aqui a gente tem essa condição única de trabalho. É nessa base que a gente começa a ver aqui o que o Serdã falou. Peço para quem está chegando deixar o like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho. Vamos ver. E compartilhar o vídeo para ele ir melhor do que o de ontem, tá? Vambora. Vamos lá, meus amigos. O ano acabou. E depois da coletiva de ontem, do Abel, que de novo, trágica, a gente já viu que ele não vai cumprir a promessa dele, né? Ontem ele disse que ele é um homem de uma palavra só, que a palavra dele não faz curva, né? Mas é porque ele combinou com a presidente, depois do jogo contra o Corinthians, que ele ficaria até 2027. E aí ele já quebrou a palavra, né? Porque se ele prometeu, aí depois ele prometeu que se não ganhasse títulos ele ia embora. Ele assinou lá na Arábia, então foi uma promessa, porque ele assinou. Tanto assinou que a gente teve que pagar uma multa, né? Então, seria bom o Abel, então, em 2026, cumprir a promessa dele, que é não deixar de ganhar nenhum título por ano, né? De ficar zerado no ano. Então, ano que vem, pelo menos cumpra a sua palavra. Tá vendo? Como ninguém mais... Não tem o que fazer, mano. O pior é que não, ó, pior é que não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Vocês viram a coletiva de ontem, né? A anterior, a de ontem foi uma coisa assim, cara. Se você pega a coletiva da final da Libertadores e compara, você fala, caramba, ele tá validando um lance de Campeonato Brasileiro pra comparar um lance de Libertadores, quando ele falou que no Brasileiro é uma coisa, na Libertadores é outra. Na Libertadores ele deu mérito ao Flamengo, ontem ele tirou o mérito do Flamengo. Você fala, cara, você fica até, de certa forma, assim, eu pelo menos fico, não é preocupado que eu tô preocupado com ele, mas é no sentido assim, velho, esse cara, ele tem duas caras, ele é o duas caras. Porque quando você pega uma coletiva e a outra, e você vai prestar atenção no que ele abordou, por que ele não pegou essa postura no dia que ele perdeu e trouxe para a coletiva de imprensa da Libertadores? Por que na Libertadores ele tava todo sorridente, todo dando mérito ao Felipe Luiz e não sei o quê? E aí ontem ele ganha de 3-0. Ele ganha de 3-0 e ele traz o sentimento que ele tinha que ter tido da final da Libertadores. Se ele realmente acreditava naquilo, ele tinha que ter trazido na final de Libertadores, não ontem. Cara, é uma situação assim, eu lamento pra quem vai ficar preso nessas coisas pra 2026. Eu, sinceramente, quero qualificar cada vez mais a nossa análise sobre o jogo, sobre o que aconteceu, aonde o trabalho dele tá deixando a desejar. Porque quanto mais a gente foca na coletiva, menos a gente olha os problemas reais do time. Porque é exatamente o que ele produz, é exatamente o que ele quer. Ele quer ficar chamando atenção pra ele, pra deixar os outros pontos pra lá, para as pessoas não falarem o que foi a contratação do Sousa, pra não falarem o que foi a contratação do Facundo, pra não falarem o que foi a contratação do Mikael. Então, entenda que é método isso daí. Ele traz coisas absurdas na coletiva para poder ter tempo do atleta dele se adaptar, para poder ter tempo deles validarem esse tipo de contratação. Chega Campeonato Paulista, gera um monte de confusão na cabeça das pessoas. Chega fase de grupo de Libertadores contra um monte de time merda.
Um monte de time merda, exceto se você pega um grupo mais difícil, que não é o caso do Palmeiras quase nunca. Quase nunca a gente pega um grupo que, sei lá, tem Nacional do Uruguai, um time brasileiro e, pô, vamos pensar aqui um Bolívar. Esse seria um grupo difícil. Você pega dentro de um grupo um Cruzeiro, ou quem vier da Copa do Brasil, o Nacional do Uruguai e um Bolívar. Aí, a gente tá falando de um outro nível de fase de grupo. Aí sim, você pega um grupo desse e você vai bem, você faz a melhor campanha, top, show de bola. Show de bola. Mas normalmente não é o que acontece. Você tem o Campeonato Paulista, você tem o início da Libertadores e a gente sabe o nível de enfrentamento. Você pega lá o Sport Cristal dentro do grupo, o Universitário. Você tá entendendo? Isso é normalmente o que tem acontecido. Então, ele sabe disso. E aí ele vai gerando esses absurdos porque geram, cara, se a gente reparar, dependendo do absurdo da coletiva, gera meses de debate entre a torcida e que nunca resolvem nada. Sempre a mesma coisa. O Abel continua, aí vai chegar, começa a temporada, vem algumas vitórias, vem uma série de vitórias. Por quê? Porque o Palmeiras é um time que entrega a condição de ter uma série de vitórias, de ter uma sequência boa de resultados. E não é pelo trabalho, pelo super trabalho do Abel Ferreira. E ele sabe disso. Então, quanto mais ele gera absurdos na coletiva, por mais tempo a gente fica preso no debate inútil e ele ganha tempo para continuar performando como técnico do Palmeiras. Eu não sei se vocês perceberam ainda, mas é isso que ele faz. É exatamente isso que ele faz. Né, Abel? A coletiva dele ontem foi escrota, velho, no sentido de... O cara fez uma pergunta para ele sobre o balanço, né, sobre essa promessa. E aí, mano, ele jogou toda a responsabilidade no suposto esquema de arbitragem, que não sei o que a gente foi prejudicado. A gente foi prejudicado, sim. A gente foi prejudicado, não vamos fugir disso, não. Mas é incompetência dentro de campo, Abel. Você não vai assumir a incompetência dentro de campo, você não vai assumir os seus erros de escalação, você não vai assumir os seus erros de posicionamento de jogador, você não vai assumir as contratações que você fez, que, por exemplo, Facundo, Sousa, Emiliano, Moreno, né? Esses aí na final foram banco, né? A gente gastando uma fortuna neles. O Alan, que fez um grande mundial, chegou aqui como esperança da torcida do Palmeiras, depois da saída do Estevão, não jogou mais, estranhamente não jogou mais. Depois foi voltando aos poucos, e quanto a LDU, ele foi a salvação, né? Você colocou ele como a salvação. Então, Abel, o que muito tem nas suas palavras são incoerências, né? São incoerências. A nossa presidente dizendo que não toma atitude na pressão de torcida, entendeu? Ridículo isso. Tudo bem, eu não acho que ela nem tem que tomar atitude com pressão de torcida, né? Mas eu acho também que ela tem que ter, no mínimo, bom senso, coisa que ela não tem, né? Coisa que ela não tem. A gente teve a final da Libertadores, né? Falando em torcida, né? Palmeiras não se preocupou em momento nenhum com o seu torcedor, né? Quem participou de reuniões lá para ter o ponto de encontro e outras coisas mais foi a torcida. Então, e aí há um dia, né? Um dia ou 2 dias da final, você vem falar em golpe, você vem falar em mudança de estatuto. É totalmente falta de bom senso, é totalmente falta de entendimento do que é o futebol. Antes da final, nós tivemos o treinador largando uma competição, a presidente cobrando o treinador, falando que o problema não eram os erros de arbitragem, ou seja, ela invalidou a declaração do técnico. O técnico até agora está reclamando dos problemas de arbitragem no campeonato ou nos campeonatos. Ela invalidou isso e ainda o combo a mais falou sobre a mudança do estatuto. Bom, né? E aí vai um recado. Não vai ter. Não vai ter. Porque o conselho tem que ter vergonha na cara. O conselho tem que ter vergonha na cara. Porque se vocês votarem isso,
Vocês votarem isso, vocês, amigão, pelo amor de Deus, hein? Bando de safado, hein? Bando de safado. Vocês vão ficar marcados o resto da história do nosso clube. Nós vamos fazer um mural com o nome de todos vocês, seus pilantras, se vocês votarem isso aí. Então é isso. Mas eu acho que a ação tem que ser antes deles fazerem, né? Porque se deixar pra depois, é capaz de fazer esse mural com 3 anos a mais de Leila. Ela ganha uma Libertadores e um Brasileiro e ainda é colocada como rainha, sendo que a gente tem um clube pra não depender dessas pessoas, nem de técnico, nem de presidente, pra ganhar as coisas, mano. É disso que eu tô falando. Se mudar o estatuto e ela ficar, é capaz que esse mural, ele vire uma homenagem, porque as pessoas estão deixando de pensar aonde chegou o Palmeiras, qual o tamanho da receita, qual o tamanho do poder de investimento, aonde que o Palmeiras está. Esse é o ponto. O vídeo de ontem é legal, quem tá nesse aqui, obrigado quem tá aqui no chat, mas veja o de ontem. Veja o de ontem. Ontem tinha uma torcedora lá mandando superchat falando que o Abel tinha direito de um ano ruim. São 600 dias, bicho. Não é um ano. 600, caso ele não performe nesse ano, ou performe mal, são 900. Pelo menos o meu tem 365 dias, eu não sei da maioria das pessoas, né? Entendeu? As pessoas estão presas ainda nas conquistas do passado, lá no Campeonato Brasileiro do Hendrick, que ele foi uma peça fundamental, não tem como falar que se não tivesse ele não teria vencido, vamos ser sinceros, não teria vencido. As pessoas estão presas nessa conquista. Não é nem das Libertadores, é dessa conquista. Passou 365 dias que você não viu futebol, tá? Quantos jogos bons você viu? Comenta aqui pra mim, que eu quero ver. Quais jogos? Eu posso citar os jogos bons. Ixi. Corinthians 2-0 no Campeonato Brasileiro. O jogo que o Palmeiras fez com o Porto foi um jogo bom. O 3-2 que a gente perdeu do Flamengo foi um jogo ok. O jogo que a gente fez contra o Universitário na Libertadores da América, fora de casa. O jogo contra o River, fora de casa. Eu devo parar por aqui. E caso a gente mexa muito na memória, a gente vai achar no máximo 10 jogos realmente bons que o Palmeiras fez. Como foram os jogos contra o Mirassol. Como foram os jogos contra o Cruzeiro. Como foram os jogos contra o Flamengo. Ainda que eu cito que um que foi bom, a gente perdeu. Então, assim, pega as principais equipes e vamos tentar fazer, assim, uma lembrança. Como foi o jogo contra o Botafogo? O Botafogo reclamando de arbitragem. O Palmeiras fez 2 jogos. Um empatou e o outro a gente venceu. Como foi o jogo contra o Botafogo no Mundial? A gente jogou muito bem, 30 minutos, muito bom. E depois o Paulinho salvou a gente. Então, assim, não tem 10 jogos que você assistiu no estádio bom, tá? Você que é o super torcedor de estádio, você não teve 10 jogos bons. Eu quero que você comenta aqui. Você que foi ao estádio, você viu 10 jogos que você saiu de lá e falei assim, tô com orgulho desse time. Você viu? Então comenta aqui e me convence. Quais foram esses 10 jogos? E serve de Paulista, tá? Pode pôr jogo de Paulista aí se quiser. E aí, sei lá, mais um jogo que eu não coloquei aí contra o Guarani, que foi um jogo bom que o Palmeiras fez. Ele fazia um jogo bom, descaracterizava a formação. Fazia outro jogo bom, descaracterizava a formação. E as pessoas fingindo que não via. Por isso que o Palmeiras esse ano passou um ano assim. Por isso que alguns, inclusive, falam... Desculpa, tá, pessoal, meu nariz aqui. Eu tô me ausentando aqui, eu tô assoando o nariz, que eu tô com uma sinusite. Eu acho que hoje vai melhorar, graças a Deus. Mas tá braba o negócio. Então, assim, eu ia complementar aqui, mas são coisas que eu falei. Eu não quero deixar esse vídeo tão grande, vai sair um vídeo maior. Mas você que foi no estádio, você não entende que foi assim, ó. Fazia um jogo bom, descaracterizava. E por isso que tá gerando alguns absurdos em parte da torcida. Fala assim, é o pior ano da história do Palmeiras. Não, não é o pior ano da história do Palmeiras. Claro e óbvio, tivemos anos piores, mas a gente não investiu o que a gente investiu esse ano. E o ponto fundamental é o que o próprio Abel sabotou o time durante toda a temporada, cara. O time fazia um jogo bom, enfim, fazia um jogo bom. Ele não parava pra entender. Ah, por que fez um jogo bom? Pô, ele que atrapalhou, cara. Você não entende isso, tudo bem. Tá tudo certo. Não tem problema, deixa ele mais 2 anos aí, uma hora você vai entender. É isso aí. Feliz ano novo. E Abel, assuma suas responsabilidades, meu amigo. Assuma suas culpas. Um grande líder faz isso. Valeu. Tô pra ver ele chegar, ao invés de fazer a coletiva que ele fez, ele bater assim no peito e falar assim, ó, eu falhei. Não deu certo. Ele direcionou o tempo inteiro pros jogadores que acabaram de chegar. Pra pensar. Tem jogador que tava titular 6 meses. Tem jogador que tava titular 3 meses. Tem jogador que não sabe nem se ele é titular em reserva.
E ele jogou para os jogadores dessa vez. E quando ele tinha, né, aquele grupo de jogadores ali antigos, né, que você precisava centralizar algumas culpas a atletas que não performavam, que faziam cagada, o que ele fazia? Não, o problema é do crítico, que não reconhece os feitos dele. Ou seja, o cara morava fazendo cagada e ele ficava falando da conquista de Libertadores, para esconder a cagada desses caras aqui. Complicado, né? Tem gente esperando aí que ele vai bater no peito e falar: a culpa é minha? Eu falhei com o investimento? Vai ter que esperar sentado, no meu ponto de vista. E é por isso que a gente vai abrir 2026 de uma forma ultrapassada, né? Não é, o Abel não é ultrapassado perante o mercado, é perante o próprio trabalho dele. Perante o que ele apresentou quando chegou, o que ele apresenta agora. Se esconde atrás de desculpas. A mídia tem repercutido, né? Como o asterisco está no trabalho do Abel. Teve até um vídeo do UOL, não consigo discordar. O asterisco está no trabalho do Abel Ferreira. E não é de hoje. E ele está tentando transferir isso para parte da torcida que ainda tem uma admiração cega por ele, para terceirizando culpa, falando da arbitragem. Se você vê, não tem nenhum consenso, como eu falei no vídeo, entre diretoria e ele. Ele larga o campeonato, a Leila Pereira fala sobre a arbitragem que não teve problema, que o problema foi a nossa incompetência. Ele lá na coletiva do Flamengo, ele dá os méritos ao Flamengo, depois agora que ele ganha de 3-0 ele vem todo brabão, mas na última coletiva ele estava todo sorridente. Tem que se decidir, né? Tem que decidir. Só que ele discursa para uma galera que aplaude cegamente qualquer coisa que ele fale. Deixa o like e compartilha o vídeo que isso ajuda o canal. Valeu, pessoal. 2026 vai ser igual ao 25. Eu garanto. Se não tiver uma mudança de mentalidade, vai ser a mesma coisa. A mesma coisa. Até ele ser mandado embora. Ou ele muda a mentalidade, ou para mim vai ser a mesma coisa que foi 24, que foi 25, e é o que está escrito para 2026. Que desfrutem, que nós também já desfrutamos e agora vamos 24 horas, que daqui a 3 dias há jogo outra vez. Muito obrigado ao técnico